Muito bom estar com você, Carol. Que honra estar aqui, você na sala de aula junto com a gente. Já disse, agora como membro oficial da mentoria, né? Estou muito feliz por estar integrando essa comissão, que eu sou muito fã. Já falei várias vezes com vocês, já disse muitas vezes que no meu tempo a gente se formava e a gente pegava a carteira do AB, mas a gente ficava tão perdido, e a gente era julgado, assim, e a sensação que dava é que o advogado era como se fosse um prêmio de consolação porque você não passou num concurso público, sabe? Então, é uma coisa muito estranha. A gente ficava meio largado, eram os grandes grupos. E se você fosse como eu, que não tem pedigree, né? Então, eu vim do nada. Meu pai é engenheiro, minha mãe não tem nem nível superior, e um advogado na minha família, e aí a gente tem que abrir os caminhos sozinho e tudo. Foi muito desafiador. E eu vejo que hoje é muito legal essa comissão linda, que está ganhando força, que ganhou muita força, e hoje eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comissão, até porque eu brinco o seguinte: a comissão acha que se lembra de mim quando estou na faculdade. Aí, infelizmente, está comigo na escola da magistratura, um estava comigo numa pós-graduação e digo assim: não, mas agora não tem mais. Ótimo. Então, agora você vai fazer a mentoria e isso é muito importante que vocês tenham esse primeiro segmento de profissionais que estão querendo ajudar vocês. E eu estou muito feliz por fazer parte. Agora, podendo falar cara a cara para você, não muito próximo, né? Mas pela tela, isso, nos separando. Mas eu agradeço muito, Raquel, a confiança sua, da Thaís, da doutora Ana Tereza, por fazer parte aí desse grupo tão seleto. Sei lá, não vou me alongar muito, porque hora do almoço a galera fica meio desesperada para sair para almoçar, super compreensível. Sou de Serpa, a Raquel já me apresentou, eu sou professora de Direito Penal, de processo penal. Eu dou aula, dei aula há muitos anos na Estácio, eu dou aula na Escola de Magistratura, na Verbo Jurídico, em vários cursos preparatórios para concurso público, para preparatório para o OAB. Eu sou mentora de jovens advogados, é, e como a Raquel falou, isso, assim. Só que isso daí não está ali igual. Espera aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar o fone e vamos ver como está sendo, tá? Vai. O som está um Vamos ver pouco se melhora. abafado. Vamos ver se vai melhorar. Fala aí, Oi? sem som. Ah, então pronto. Maravilha, então. Então pode ter sido realmente quando eu entrei. Então, vamos embora. Então, eu comecei no Instagram de uma forma muito despretensiosa. Colocava frases motivacionais e eu brinco que eu comecei no Instagram enquanto tudo era mato, né? E eu brinco que não tinha quase ninguém. E, de repente, eu saí de meia dúzia de pessoas para quase 2.000 seguidores. Foi quando eu comecei a trabalhar num curso preparatório para concurso, no portal F3. Talvez muitos de vocês aqui pode até ser que tenham me conhecido ali, né, com o professor Pedro Barreto. E quando eu comecei a trabalhar no portal, a gente tinha uma ferramenta de lives, né? Aí, a Mari, viu? Bem-vinda. A gente tinha uma ferramenta de lives que a gente usava que se chamava Periscope. E eu comecei a colocar muitos seguidores no Periscope também, em lives que eu fazia, e eu comecei a tentar entender o que acontecia, né? Por que as pessoas queriam ouvir, o que as pessoas queriam ouvir. Até que eu fiz um dia uma live com 6.000 pessoas, numa véspera da OAB. E eu falei, bom, e se eu começar a levar essas pessoas para o meu Instagram? O Pedro, então, criou um Instagram para cada professor, né? Então, cada um de nós tínhamos um Instagram, e eu comecei a alimentar o Instagram, não colocando aí, ó, vocês que adoram foto de pé, não colocando foto de comida, mas eu comecei a colocar informações. E eu comecei a perceber que aquilo dava muito bom. Então, assim, primeiro, já fazendo essa introdução para vocês, eu comecei a botar postagens estáticas. Pra vocês verem. Na época que eu brinco que aquilo dali era tudo mato, não tinha stories, não dava para colocar vídeo, não tinha reels, não tinha nada disso, né? E eu fui colocando imagens estáticas, botava muitos memes, usava o direito penal com memes,
porque eu penso que a vida já é pesada demais, né? E a minha matéria é tenebrosa. E eu comecei a tentar tornar leve algo tão pesado. E aí foi quando eu comecei realmente a ganhar proporção. Primeiro, comecei a postar alguns vídeos memes, porque podiam colocar. Aí já habilitaram a função vídeo, então a gente tinha 30 segundos de vídeo, e eu comecei a ver a minha conta crescer absurdamente. E não só isso, eu comecei a perceber que eu comecei a receber convites, dada a minha visibilidade. Então, eu comecei a receber convites para dar aula no Brasil todo. Enquanto, assim, eu era uma professora da Estácio, eu dava aula na Estácio, e eu dava aula num cursinho preparatório no Rio de Janeiro, então não tinha tanta dimensão. E começaram a me convidar por conta das minhas postagens informativas no Instagram. E aí eu comecei a perceber que isso era uma baita de uma ferramenta que a gente tinha em mãos e mal estava usando. Isso, gente, que eu estou falando, foi em 2016. Foi antes, muito antes da gente pensar em pandemia. Quando a pandemia começou, eu tinha 40 mil seguidores já, eu já tinha bastante gente ali dentro. E a minha visibilidade ganhou muita força antes da pandemia, né? E aí eu comecei a realmente tentar entender a ferramenta e estudar a ferramenta. Então, o que eu vim aqui hoje, rapidinho, para conversar com vocês, é justamente uma forma que você vai criar hoje de fazer parte do mundo digital, sem ferir a ética, né, da OAB, e você conseguir, por que não, clientes através do seu Instagram. Eu penso assim, gente, eu acho tão inaceitável eu sendo professora de Direito Penal e Processo Penal, eu sendo advogada há 25 anos e um parente, por exemplo, precisar de uma ajuda jurídica na minha área e não lembrar de mim. Mas uma frase muito importante que eu aprendi e que eu sempre levo comigo: só é lembrado quem é visto, né? Então, eu comecei a ter uma visibilidade, eu comecei a buscar uma visibilidade. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não sei fazer. Ah, eu não tenho dinheiro. A gente vai quebrar todas essas objeções hoje. Vocês vão criar um Instagram profissional para vocês. E nesse Instagram profissional, vocês vão conseguir passar a informação que vocês precisam passar e vocês conseguirem, então, sim, serem lembrados pelos familiares, pelos amigos e por toda essa informação que você passa para você chegar a clientes, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, eu acho que eu estou conseguindo compartilhar a tela, não é isso? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu montei bonitinho para vocês uma apresentação e depois eu mando sempre para a Raquel e para a Thaisinha, que aí a gente vocês passam a ter esse material, tá? Queria saber se vocês estão vendo bonitinho, se vocês estão vendo em tela cheia, se está tudo certinho, para a gente poder continuar, tá? Então, vamos embora. Primeiro, vamos seguir, @professora Cláudia Serpa, até porque o que está ali, que eu postei agora, postei e saí correndo, digamos assim, né? Um pouquinho antes de eu entrar aqui com vocês vão ver pelo horário, eu postei algo que eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Então, vamos nós. Bom, primeiro, minhas redes sociais. E aí já fica uma dica para quem já quiser fazer slides para palestras. Eu uso muito, né, a apresentação em PowerPoint, principalmente quando eu vou fazer palestra, e principalmente se um dia você estiver fazendo parte de alguma comissão, se você for palestrar. Hoje é muito mais fácil você colocar um QR Code para quem está numa palestra assistindo você, do que você pedir para alguém digitar alguma coisa. Então, eu tenho criado esse hábito de colocar um QR Code e eu tenho justamente tido êxito nisso. Então, já segue aí, @professora Cláudia Serpa, e esse QR Codezinho aí você me encontra. Bom, primeiro ponto que eu quero sugerir para você é equipamento. A gente fica naquela, meu celular é ruim, a qualidade do meu celular não é legal.
eu tenho um problema de gravar porque eu preciso de um iPhone 16 XYW. Não, você não precisa. Primeiro equipamento que eu sugiro, e é o equipamento que eu uso aqui comigo, é o equipamento de vídeo que eu uso há muito tempo, dica que eu recebi em um estúdio de gravação, através de um dos caras que me filmava, né, quando eu vou fazer gravação em estúdio, que foi essa câmera aí. Essa câmera é uma câmera barata, né? É uma câmera que ela vale a pena, o linkzinho está aí embaixo, é uma câmera que super vale a pena, ela tem um ótimo custo-benefício. Esse link vai ser enviado, vou enviar essa apresentação, o link está aí para vocês, tá? É um link clicável, então quando eu mandar essa apresentação para vocês, vocês vão receber tudo aí. Então, essa câmera é uma câmera muito boa, é uma câmera plug and play, é só você prender no teu computador. Outro equipamento é equipamento de blogueiro, né? Mas você ter uma luz bacana, funciona. Então, você ter essa luz, essa iluminação, ela é muito legal, ela funciona bem, e se você clicar aí, eu olhei o preço hoje dela, eu acho que está R$70, R$68. Então, é uma ótima iluminação, é uma iluminação que quando eu vou gravar meus vídeos no celular, eu uso pra caramba. Bom, microfones. Na verdade, eu vou indicar 3 níveis de microfone, tá? Então, vou indicar o Baratex, que é esse aí. Eu vou indicar um intermediário e vou indicar aquele mais caro de todos. Para desespero, eu não estava usando nenhum desses, porque eu estou no computador, então eu estou usando o fone tradicional, né? Mas quando eu vou gravar no telefone, então eu pego meu telefone, eu gravo e eles acoplam aqui na saída do telefone. Então, é só você tomar cuidado com a saidinha que você vai comprar. Tem tanto saída para iPhone, quanto a saída do iPhone mais novo, quanto para outros telefones. Então, é só você ficar de olho na portinha de saída. Então, esse é o microfone que eu brinco, que é o microfone Baratex. A gente tem um outro microfone intermediário, esse daqui ele já é um valor mais de gente grande, ele custa R$700 e poucos. E o que todos os blogueiros hoje em dia têm usado, né, que é o Holland, que é um microfone possante, que é tipo um botão. Esse outro também é tipo um botãozinho, vocês já devem ter visto os blogueiros usando, né? Então, na verdade, você acaba tendo 3 opções de microfone. Bom, e aí agora, já mostrei o equipamento para você, a gente vai entender como é que a gente vai criar um conteúdo cativante para os seguidores, né? Porque a primeira coisa que a gente passa a ter é o seguinte: eu não tenho ideia, eu não sei como é que eu vou fazer. Bom, esse link, chamado Answer the Public, ele vai trazer para você um nicho, é um site em que você coloca o teu nicho, e quando você coloca o teu nicho, ele pega o que as pessoas estão perguntando no seu nicho. Olha que bacana. Então, ele coloca, através dali, você não precisa pagar, você não precisa nada disso. Ele coloca, através dali, ele coloca o teu nicho, o que as pessoas estão perguntando. Então, no direito penal, por exemplo, a gente pode colocar o que no Brasil estão perguntando. Por dia, você tem direito a 3 pesquisas. Então, você não precisa de graça, né? Você está de graça ali, você não precisa pagar nada, e você tem direito a 3 pesquisas, né, diárias. Então, na verdade, isso é excelente, né? E ele vai procurando, de acordo com os dados, ele vai buscando o que no direito penal eles têm tido em busca. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. E aí ele monta, através de uma roda, né, o que você está procurando, né? O que você tem procurado nesse sentido. Isso é muito legal. Isso é muito, muito, muito legal. O que o teu público quer, o que o teu público está ouvindo, tá? Então, na verdade, você acaba identificando, dentro desse nicho, no Answer the Public, aquilo que você tem para entender e para você identificar, tá? Então,
é muito legal, é muito interessante, e você acaba descobrindo o conteúdo que o teu público quer ver, o que é bem relevante quando a gente está tratando da criação de conteúdo no Instagram. E agora, a minha pergunta para você é: e o chat GPT? Você conhece o chat GPT? Eu vou tentar, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer para vocês um modelo de postagem no chat GPT, tá? Em que você vai sugerir o que você quer. Então, isso daqui vai ser um desafio, porque eu vou fazer ao vivo com você, para a gente poder tentar entender o que você quer, tá? E aí, que legal, Mari, vocês tiveram o chat GPT hoje, quanto mais você for específico com ele, é melhor. E quanto mais você conseguir fechar o seu prompt, é o que você consegue gerar. Então, olha que legal que eu consegui trazer para você. Eu estou dizendo para você que hoje você vai buscar, primeiro, eu já te dei o equipamento, né? Eu já te dei o equipamento que você vai buscar, né? Então, a primeira coisa que eu já estou trazendo para você é o equipamento que você vai buscar. Segundo, como é que você vai encontrar o nicho, né? Como você vai buscar o seu nicho? O que você vai fazer? Onde você vai procurar? E aí, a gente começa a fazer perguntas dentro daquilo que te interessa, né? Dentro daquele nicho que você vai trabalhar, para você saber o que teu público está querendo de você. O que teu público quer? Aonde teu público está? O que teu público está procurando? Então, a gente já está trazendo aqui essa segunda situação. E agora, como é que a gente vai fazer? Né? Então, como eu mencionei, o chat GPT ele vai trazer para você uma série de vantagens. Por quê? Porque hoje, diferente, né, diferente do que a gente tinha antes, ele só gerava mensagens escritas. E agora, a última atualização do chat GPT, que todo mundo ficou brincando, fazendo bonequinho, eu também não perdi a oportunidade, fiz o meu bonequinho, todo mundo ficou brincando com geração dos bonequinhos. Na verdade, o chat GPT, ele agora com geração de imagens, eu brinquei, vocês vão me seguir lá no Instagram, porque a última postagem que eu fiz, eu criei 100% no chat GPT. Então, a última postagem que eu coloquei, eu fiz 100% no chat GPT. Ou seja, agora você passa a ter uma possibilidade muito maior. Por quê? Você não tem um designer, você não sabe fazer, olha a quantidade. Então, como eu brinquei, eu postei e saí correndo. Uma imagem que eu usei, que gerada na inteligência artificial, eu postei tem 33 minutos. Já tem uma galera que já está compartilhando, e eu botei, está conhecendo alguém? Aprenda a investigar antes de se apaixonar. Então, eu tive a ideia, pedi para o chat GPT montar a brincadeira, e o chat GPT montou a brincadeira. Né? Então, o chat GPT veio e montou o que eu queria. Então, ele foi lá e nunca mais, Belarmino, vai ser igual. Uma vez eu ouvi uma frase, que foi uma frase que mudou a minha vida. A advocacia vai acabar. As profissões vão acabar. Não. Vai acabar aquele que não se atualizar. Tá? Na verdade, o que você vai ter que aprender? Você vai ter que aprender a apertar o botão e apertar bem o botão. Se você aprender a apertar o botão e aprender a apertar bem o botão, você continua sendo imprescindível. Então, na verdade, você tem que se adequar. A minha palestra, ela se adequou. Por quê? Antes eu falava, não, vamos falar do Canva, vamos falar do não sei o quê. Não precisa. Hoje, se você colocar no chat GPT, eu quero que você crie uma postagem, como eu coloquei aqui para vocês verem, né? Então, o comando que eu dei. Sou advogada especializada em direito penal e gostaria de sugestões de postagem para os meus seguidores no Instagram. Preciso de ideias de postagens e artes para uma semana. Olha o que ele fez. Oi, que legal.
como você é advogado especializado em direito penal, dá para fazer um conteúdo muito interessante, educativo e conectar com o público de forma leve e estratégica. A seguir, vou te sugerir um cronograma com ideias de postagens para 7 dias, 2 postagens por dia, manhã e noite, incluindo ideias de legenda e sugestões de arte para cada uma. Então, o que você passa a ter? Como eu falei, você acaba tendo, e aí, vou ver se eu consigo compartilhar para vocês verem, a sugestão que ele trouxe para mim. Veja, isso daqui, gente, foi uma parada que eu fiz que foi hipergenérica, tá? Eu fiz uma parada hipergenérica. Eu não fiz olhando e levando em consideração o meu público. Foi rapidinho para vocês conseguirem entender como você tem uma ferramenta poderosa e uma ferramenta que funciona muito bem. Então, o que eu fiz? Olha lá, vou colocar para vocês, vou mostrar a semana que ele botou para mim, tá? Então, olha aqui. Postagens para advogado penal. Vamos ver se vocês conseguem ver na tela. Olha aqui. Postagens para advogado penal. Aí ele vai lá. Legítima defesa. Você sabe quando ela se aplica? Olha aqui, ele me fez segunda manhã o tema, legenda, prontinha, sugestão de arte, sugestão de story, noite, filmes e séries que abordam direito penal. 5 filmes que todo apaixonado por direito penal precisa assistir. Olha lá, ele indicou os filmes. Essa daqui eu estou pensando até em usar, tá? E aí ele veio, sugestão de arte, cada slide, então ele me deu um carrossel, um extra que ele fez um quiz nos stories e fez bonitinho. E ele foi fazendo assim, gente, para a semana toda. Ele fez assim, olha aqui, todo bonitinho da semana toda. Olha lá. Olha que bacana. Ou seja, o que a gente passa a ter hoje? A gente passa a ter uma ferramenta muito preciosa. O comando foi intuitivo mesmo, tá? Então, o meu comando foi: olá, eu sou advogada, especialista em direito penal e gostaria... vou até colocar o comando aí, copiar, para você... E eu sou bem fofa com o chat GPT, tá? Sou bem educada e ele acaba... Porque você vai, vamos dizer assim, além de você ir educando ele, né? Você, na verdade, acaba conseguindo que ele vai te conhecendo. Então, ele conhece o teu jeito. Eu vou mandar aqui, vou botar no chat aqui. Peraí, deixa eu catar o chat aqui. Vou botar no chat para vocês qual foi o comando, mas vocês... E foi assim, foi de repente que eu peguei, foi uma ideia que eu tive. Eu posso adaptar. Sou professora de direito penal e gostaria de postagens. Então, é possível que você também faça a postagem desse jeito. E funciona e dá certo, né? Então, ele criou para mim isso. Eu botei aí no chat para vocês. Ele criou para mim isso, né? Então, ele criou de uma semana com postagem manhã e noite. Eu não pedi nem que tivesse 2, eu queria uma por dia, né? Então, eu pedi para que eles fizessem postagem diária. Ele me botou 2, com sugestão, com carrossel. Ele me dá até as cores que eu preciso, exatamente. Ou seja, o que você vai fazer depois disso? Eu não quero me meter na mentoria do chat GPT, né? Mas para dar uma ajuda para vocês, o que eu gostaria, como você deve fazer? Quando ele te sugere, você pega, você copia, quando ele bota assim, sugestão de imagem, você copia a sugestão de imagem, faz o seguinte, com base nessa sugestão de imagem que você me deu, crie uma arte para que eu possa, então, fazer a postagem. Acabou. Vocês estão vendo esse fundo que eu estou aqui? Esse fundo que eu estou de tela, eu botei proposital. E quem criou para mim foi o chat GPT, um pouquinho antes da gente entrar na aula. O que eu coloquei? Qual foi o prompt? Vou dar uma aula no Zoom e gostaria que você criasse um fundo para mim discreto. E eu fui dando as características do que eu queria. Ah, Cláudia, mas você acha isso fácil no Google, mas esse é meu. Esse daí fui eu que pedi para fazer do jeitinho que eu queria que fizesse. Então, ele fez.
E isso é muito, muito, muito interessante. Ó, olha o outro. Sou professora de Direito Penal e preparo alunos para a prova da OAB. Pode me sugerir temas para uma aula de revisão? Olha o que ele fez. Aqui estão sugestões de temas para uma aula de revisão em Direito Penal. Aí eu posso... Isso daqui está super genérico. Eu não tenho como falar de tudo isso em uma aula de revisão de 40 minutos. O que eu pego? Eu escolho algum desses tópicos e falo o seguinte: gostaria agora que você fosse mais específico com relação a esses temas. E ele vai lá e pá. Quero melhorar? Com base nas últimas provas da OAB, carrego o meu sistema com as últimas provas. Gostaria que você buscasse ideias de temas que eu possa dar numa aula de revisão. E ele vai fazer. Então, é uma ferramenta, hoje, que ela acaba sendo essencial. E o comando, você molda o comando do jeito que você entender e achar que vai ser mais conveniente. É claro, gente, que tem muita coisa que eu brinco o seguinte: olha, eu não vou pegar e vou ficar, muitas vezes, congelada e engessada ao chat GPT. Tudo que passa pelo chat eu reviso. Porque a inteligência artificial, ela vai substituir a gente. Olha só, ela não vai substituir. Ela só vai substituir se você quiser. E tem coisa que, às vezes, ela é errada. Então, o que eu trago necessariamente para você? Eu trago necessariamente para você que você precisa olhar no chat GPT bonitinho que ele gerou para que você não pague mico, obviamente. Né? Então, é essencial que você revise tudo que ele está. Senão, acontece o que a gente tem visto. A empresa teve um acórdão que o advogado usou um negócio que, na verdade, olha só, não é assim, tá? Você tem que revisar. É vital que você vá revisar. Bom, agora a gente vai falar o seguinte: por quê? Não há dúvidas que o Instagram entrega muito mais quando você faz vídeos, tá? Comprovadamente, o Instagram entrega muito mais quando você faz vídeos. Muito mais do que com postagens estáticas. Então, eu não consigo gravar vídeo. Eu tenho vergonha de gravar vídeo. Eu não sei, na hora que eu falo, aparece aquela câmera e eu travo. Tá essa tela bonitinha aí para você. Existem 2 aplicativos muito bons. O primeiro deles é esse que se chama BigVu. O BigVu é um teleprompter. Então, você acha o quê? Que essa gente que grava vídeo vai lá de primeira e faz? Não é assim não, gente. Tem muita gente que está falando com prompt. Então, o BigVu, ele é um teleprompter de primeira linha, que inclusive legenda, se você quiser. Por quê? Hoje é uma dica que eu dou. Gravou vídeo de conteúdo, coloque legenda. Eu tomo por mim. Eu não escuto. Meu Instagram, meu celular, não sei nem o barulho que ele faz. Eu não sei nem se ele faz barulho. Eu só ouço as coisas do meu telefone quando é para ouvir música ou para ouvir um podcast. Tirando isso, se não tem legenda, eu nem escuto. Porque hora eu estou num avião, hora eu estou no quarto, porque o meu horário é completamente maluco. Então, 4 horas da manhã, eu estou querendo ver as coisas. Estou com meu marido dormindo, óbvio. Então, para mim, eu preciso estar com algo que não tenha som, não vou incomodar. O que eu faço? Legendinho. Então, todos os meus vídeos, eu faço questão de colocar legenda. E o BigVu, ele usa inteligência artificial para gerar a legenda. Então, já vai baixando aí no teu telefone o BigVu. Por quê? Você vai montar o teu script e você vai ler. Ele vai colocar de uma forma que você vai apenas ler. Hoje, eu digo para vocês que eu uso muito pouco, porque a gente acostuma a gravar. Mas eu não vou mentir, não, já usei para caramba. Tá? E eu acho que a gente confessar nossas vulnerabilidades, isso faz parte.
né? É importante que você saiba que o professor que está aqui é falível, a gente não nasce sabendo tudo, a gente se ferra de vez em quando. Então, eu uso e já usei muito o BigVoo. E às vezes hoje eu uso assim, quando um curso pede para mim, eu queria que você gravasse, que vai ter uma promoção, que se você clicar e fizer e vai ganhar, eu não lembro dessas coisas. Então, eu acabo me utilizando muito para, quando eu tenho realmente que usar um script pronto, eu uso. E quem é o InShot? O InShot, ele é um aplicativo de edição de vídeo, que eu, particularmente, eu prefiro o InShot ao CapCut, tá? Então, eu prefiro o InShot ao CapCut. Então, são dois aplicativos que eu vejo que eles são excelentes e eu confesso que eu acho que o InShot ele é melhor do que o CapCut. Agora, vamos criar o nosso perfil. Então, você que está aí com o Instagram aberto, se você quiser criar do zero, depois, se você for adaptar, é só você ir printando esses slides, eles vão para vocês. Mas vamos criar o nosso perfil? Então, vamos lá. Primeiro, nome. Né? Então, muita gente fica se perguntando, que nome eu vou colocar? Pensa. Primeiro, pessoas seguem pessoas. Você se lembra da Cláudia. Você não lembra se eu colocar um Instagram com um nome diferente. Então, você vai lembrar da Cláudia. Que, de repente, a Cláudia tem um café com penal, que é o meu canalzinho lá dentro do Instagram. Né? Você vai lembrar que a Cláudia... Mas, se você olhar, todos os meus contatos, eles têm a minha marca. Qual é? Professora Cláudia Serpa. O meu Instagram é Professora Cláudia Serpa. O meu TikTok é Professora Cláudia Serpa. O meu e-mail é professoraclaudiaserpa@gmail.com. Então, veja, eu sigo para que eu tenha uma identidade. Então, eu sigo para que eu use realmente a necessidade de usar o meu nome em todas as redes sociais. É a mesma coisa. O meu nome é simples, é o meu. Tem um segredo aqui, tá? O meu sobrenome de casada é um sobrenome alemão. Fleischauer. Gente, se tem gente que não consegue escrever Serpa direito, vai escrever Fleischauer, ainda com 2 Hs? Não vai. Então, o que eu fiz? Eu usei o meu nome mais simples. Eu usei o Professora Cláudia Serpa. Então, use o nome mais simples. Tenta ao máximo evitar os caracteres especiais. E repara que abaixo do meu nome, na minha rede, eu identifico o meu nicho. Por quê? Porque numa busca eu apareço quase como uma identidade. Então, repara, Professora Cláudia Serpa, olha lá, Cláudia Serpa, Direito Penal. Pronto, você já sabe o que eu faço. Né? Então, já chegou ali Cláudia Serpa, Direito Penal. Você sabe o que você quer procurar. Você sabe o que você vai procurar. Então, já aparece ali Cláudia Serpa, Direito Penal. Repara, a minha bio me descreve em poucas palavras. Ou seja, se você está me procurando ali, e aí adeque, obviamente, para você. Né? Se você está me procurando ali, você sabe que o meu nicho principal, qual é? O meu nicho principal é aprovar você no exame de ordem. Então, o meu nicho principal hoje é a mentoria em direito penal e mentoria para jovens advogados, mas principalmente a minha mentoria para fazer o que você passe na OAB. E eu já tive muita gente aprovada, né? Acho que Maurício aqui fez OAB comigo, eu tenho muitos alunos que foram aprovados e eu sigo e pronto, tá ali, dei o meu recado. Então, eu já estou dizendo por que você vai me seguir e as soluções que eu vou apresentar para você. A mesma coisa, se você vai postar, hein, Raquel, não tem que botar sapato, né? Toda vez que a Raquel posta um sapatinho, ela lembra de mim. Pode. A não ser que eu seja vendedora de Não sapato. pode postar Né? sapato. A não ser que eu trabalhe na Arezzo, a não ser que eu trabalhe... Aí a gente entende, mas eu não trabalho na Arezzo, né? Então eu não vou vender sapato. Então eu não tenho que ficar postando sapato, né? Então, quais são as soluções que eu apresento, né? Por que as pessoas têm que me seguir? Né? Então, isso é muito importante que você tenha em mente.
E como é que você tira essa regra? Por que eu sigo fulano? Eu sigo fulano porque ele me agrega conteúdo. Então é isso que eu quero, tá? Sim, Camila, vão estar disponíveis os slides, sim, tá? Antes de encerrar, não sei se eu consigo mandar isso para a Raquel agora, não. Então, na minha bio, eu estou descrevendo, em poucas palavras, quem sou eu. E a foto? Eu falei que você vai fazer e você vai sair daqui com o Instagram para você. Tua foto. Eu não tenho. Pega a foto mais bonita que você tem. E você vai escolher um dos dois aplicativos. Ou o do Canva, ou você vai escolher o aplicativo chamado Photoroom. O que acontece? Esse aplicativo chamado Photoroom, ele tem, na verdade, já a possibilidade de você botar a tua carinha com o fundinho transparente e ele faz na hora. Então, na hora, você já vai ter, né? Então, você aí na hora, você já vai entrar e já vai trabalhar a tua foto com bonitinho o Photoroom. Então, quando eu dou essa mentoria presencial, a Raquel já fez a minha mentoria presencial de Instagram, a gente faz na hora, a gente pega a foto, a gente usa a foto. Então, uma mentoria que, aliás, há um tempo que eu não faço, estou pensando em reativar essa presencial, porque ela é muito legal, porque a gente, na prática, mete a mão na massa e manda ver. E aí o Linktree, né? Eu sou fã do Linktree. Por quê? Na verdade, o Instagram hoje, ele disponibilizou para você a possibilidade de você botar vários links. Mas eu acho que fica uma zorra na sua bio. Né? Eu acho que a bio fica uma zorra. E eu gosto do Linktree. Então, vocês vão acessar lá, vai ter um e-book gratuito para vocês. Tem um outro e-book de golpes virtuais. Então, você acessando lá na minha bio, você já acessa meu Linktree. Você vai ver que o Linktree, ele fica organizadinho. E aí eu vi que alguém me perguntou aí, como é que faz o Linktree? Você entra no Linktree, exatamente nesse site, e nesse site, você vai ver aquele autoexplicativo. Então, você clica ali, você vai formando o que você quer colocar e o que você, aonde você vai clicar. Então, ele monta bem bonitinho, é muito fácil, tá? Para você que está começando, o que eu indico para você se divulgar? Faz um e-book. Então, pega o teu nicho e faz um e-book. Você vai ver, tem 2 lá bonitinhos de modelo para você. Tem um para você de redes sociais e tem um outro para você de golpes virtuais. Então, monta um e-book bonitinho, né? Cláudia, como é que eu faço no e-book? Existe Sway, é um aplicativo da Microsoft chamado Sway, que ele monta esses e-books. É esse aqui, ó. Não sei se vocês já conhecem também. Então, você monta o e-book. É só clicar no link, ele é uma gracinha, ele monta bonitinho os e-books. Então, tá lá. Eu tenho isso daí, eu não abro mão dele. Inclusive, a minha conta Microsoft ela é um pouquinho maior, porque eu quero isso. Eu uso muito esses e-books. E ele tá lá, o linkzinho para você clicar lá. Você vê que aqui eu não quero, de forma alguma, ocultar informações para vocês, né? Então, pega um tema que você goste, que você domine, um tema que fica a dica aí. Golpe virtual em qualquer área do direito, está dando muito engajamento. Porque é aquilo, né? Quem é que nunca foi vítima ou não conhece quem tenha sido vítima de um golpe virtual? Então, você vai lá, você monta um e-book do golpe virtual, ele joga bonitinho aquilo no Word teu e uma apresentação do e-book. É lindo. Então, você escreveu no Word, ele já exportar para o Sway e ele monta o e-book para você. É só clicar, ele te dá o link, tá lá para você, você vai ver como é que fica, como fica super bonito. Então, é funcional, vale muito a pena. Eu, particularmente, eu tenho usado muito essa estratégia. Né? O meu livro físico de penal, se Deus quiser, vai sair, mas enquanto não sai, eu uso muito a minha estratégia do e-book. E o feed? O segredo do feed é a constância. Então, eu digo que o que você precisa ter é constância, tá? Então,
se é bonito, se é organizado, se não é organizado. Meu feed na pandemia era todo bonitinho. Hoje não tenho tempo. Ele não é muito organizado, não. Mas normalmente, eu planejo o que eu vou postar. E eu pego um dia da minha semana e eu já deixo planejado. Tá? Então, ele fica ótimo, minhas postagens ficam agendadas, e aí o Instagram ele já carrega. Essa de hoje eu fiz propositalmente agora. Tá? Então, propositalmente eu fiz agora. Dá para você planejar, Zorá, isso mesmo, usando ali como a gente falou. Então, e você tem como agendar as postagens, sim. No próprio Instagram, você consegue fazer o agendamento de postagem, tá? É porque tem tanta coisa que a gente não consegue esgotar aqui. Mas você, no próprio Instagram, você consegue agendar. E ele posta bonitinho. Cláudia, é no Instagram Oi? ou é no Facebook? Naquele estúdio? Não. No próprio Instagram, você já consegue fazer agendamento de postagem. Então, antes de você postar, você coloca, e antes de você postar, ele vem. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Vou botar qualquer coisa aqui, e aí você vai, como se você fosse fazer uma postagem normal, avançar. Aí você chega lá embaixo e ele aparece assim: adicionar lembrete. Não é no lembrete, não, perdão. Ele toda hora ele muda. Detalhes. Tem um momento em que ele aceita esse agendamento. Então, quando você vai colocar, ele vai aceitar o agendamento. Então, antes de você postar, ele aceita que você faça esse agendamento da postagem. E aí super dá certo. Então, por exemplo, aniversário da minha filha, eu não estava no Rio, e aí ele fez uma postagem para mim em que eu fiz o agendamento da postagem. Dá também para você conseguir fazer uma postagem, você vai lá, nova publicação, avançar, configurações avançadas. Lá no finalzinho, então quem tiver com o Instagram aberto aí, abre lá, configurações avançadas. Aí você coloca, programar essa publicação. É só ajustar que hoje você já faz de verdade o agendamento através do próprio Instagram. Então, lá no finalzinho, quando você vai postar, antes de postar, você segue tudo, e aí você vem configurações avançadas, a sua primeira opção, programar essa publicação. Então, você já consegue fazer todo o planejamento dela da semana toda num dia, você já deixa tudo bonitinho e funciona. Então, é o que eu brinquei, minha filha tem essa mania de que aniversário tem que ser meia-noite. Né? Parabéns, tem que ser meia-noite, tudo tem que ser meia-noite. E eu fiz a postagem de aniversário da minha filha meia-noite. Mas não fui eu que fiz, foi o Instagram, eu tinha deixado agendado para que no dia 29 de março, meia-noite, entrasse a postagem. Então, funciona, tá? Então, ela funciona bem direitinho. E aí, voltando aqui, esse aplicativo que eu coloquei para você, as artes para o feed, se você não for usar o chat GPT, você pode pegar as artes não só pelo Canva, mas você tem esses aplicativos que são de imagens gratuitas. Então, você já está de saco cheio das postagens do Canva. Todo mundo parece. Você pega desses aplicativos aí que a postagem super funciona, tá? Aí, PixArt, Canva e X. E aí também muita gente me pergunta, mas peraí, Cláudia, você faz a sua arte usando o X? É isso mesmo? Você usa o X para fazer as artes? Pois é, o X. Então, no Canva, você cria inteligência artificial e o X fica uma graça. Normalmente, se você quer fazer uma motivacional, você usa o X. Então, é uma arte que é de graça, você alimenta 2 redes sociais e dá tudo certo. Então, você faz a postagem do X, printa a tela e depois carrega para que você consiga, então, postar lá no Instagram também. Super dá certo. Bom, coloquei aqui, e esse slide vai para vocês,
o que você pode colocar no seu feed, né? O conteúdo que você pode ter no seu feed. Então, frases motivacionais, essas de manhã conectam muito bem. Vídeo de reels nas preparações, não é o sapato, mas de repente você chegando ao fórum, de repente você... Eu gosto muito quando eu vou dar aula, às vezes eu coloco ali os stories, nos stories, ou no próprio feed, eu coloco uma imagem em que tenha uma série de informações do tipo, é uma sala de aula, é o local que eu estou dando aula, eu monto uma gradezinha. Algum depoimento de alguém, jurisprudência, e lembra sempre o seguinte, o que é diferente conecta. Como eu disse, é muito difícil, muitas vezes, você gravar do nada um conteúdo do nada. Eu brinco assim, eu já estou muito acostumada, porque eu dou aula há 20 anos. Né? Então, se você pedir para eu falar da parede branca, eu vou falar da parede branca por 15 minutos. Né? Então, quem está dando aula já há muito tempo, eu já estou muito acostumada. Mas para quem está começando, eu aconselho que você pegue informativos e reescreva o informativo, coloca no script do BigVoo e grava o vídeo. Então, você passou a ter, repara, um conteúdo com credibilidade, com as suas palavras, porque óbvio que você consegue perceber quando não é você que falou, né? Um conteúdo com credibilidade, usando as suas palavras, e você monta um vídeo. E cuidado com os fundos que você vai colocar. Né? A parede branca, gente, nunca erra. Então, assim, normalmente, um vídeo de parede branca nunca dá erro. E aí, você grava o vídeo, porque naquele BigVoo que eu mostrei, ele te dá, inclusive, uma ideia do tempo de vídeo que você tem. O que é ótimo, porque você consegue montar exatamente o que você precisa. Bom, horário. Gente, eu sou daquela que eu não sou muito preocupada com o horário da postagem. Mas se você quiser, o próprio Instagram, ele te dá a informação. Então, você vai lá no painel profissional, você vai olhar insights sobre a conta, e aí ele vai trazer para você o período da semana que os seus seguidores estão mais ativos. Então, olha lá na quarta-feira. Normalmente, quarta-feira, entre meio-dia e 18 horas, é onde eu tenho o maior número de seguidores online, principalmente às 18 horas. Então, é um bom horário de postagem. Tá? E muita gente falou assim, a hashtag vai acabar, a hashtag está acabando. Eu uso, tá? Pelo sim, pelo não, eu uso, tá? Zoraia, é uma boa ideia você postar, sim, o seu perfil profissional no pessoal. Outro dia eu postei, na verdade, no meu perfil pessoal, que hoje ele é um perfil fechado, eu peguei uma informação sobre violência doméstica e botei lá. E olha que engraçado, hoje eu fui buscar minha filha na escola antes da aula aqui, que ela não se sentiu bem, e a minha tinha uma moça sentada que ela tinha sido minha aluna. E aí ela falou, eu só te seguia no Cláudia Serpa, eu não sabia que você tinha um Instagram tão legal, foi naquela postagem de violência doméstica. Ou seja, existiam pessoas ali que não sabiam que eu tinha um perfil profissional. Então, eu posso ter 2 perfis? Eu tenho. E eu divido. Tanto que o meu perfil pessoal é pessoal. Então, se eu quero botar minha filha andando a cavalo, vai ter, minha filha sapateando, vai ter, eu brincando, vai ter qualquer coisa sobre mim no meu trancado. No meu profissional, você vai ver que eu não alopro. Não tem comida, não tem coisas minhas, não tem. Tá? Isso é uma decisão minha. Não critico quem faça, mas é uma decisão minha, principalmente porque eu sou criminalista. Né? Para a gente já caminhar para o fim, existe um site que gera hashtag de acordo com o teu nicho, que se chama Tags Finder. Está aí também para vocês. Esse site, quando ele gera essas hashtags, é só você copiar e colar. Então, ele te dá o número de hashtags que você pode ter e é só copiar e colar. E para a gente finalizar, já que já estamos aqui no correr do horário, existe uma dificuldade de você falar assim, não, tudo bem, usei o Answer the Public,
mas ainda assim eu não estou sentindo engajamento nas minhas postagens. Eu não sei como é que eu vou começar. Eu não sei para onde eu vou. O que você vai fazer? Existem as caixinhas de pergunta. A caixinha de pergunta, ela existe para te ajudar. Porque é através dela que você vai saber o que teu público deseja. Ele é uma ferramenta maravilhosa. Só que muita gente brinca comigo e fala assim, ó, essa daí, ela costuma dar um engajamento bacana para mim. Eu já te ajudei? Conta qual foi a maior dica que eu te dei. Dentro disso, eu consigo sentir o termômetro de quem é o meu público. Então, montei desse jeito. Faço uma suposição sobre mim. Normalmente, final de semana, o engajamento muito legal é esse, né? Que as pessoas também querem te conhecer. Ó, eu não trabalho com concurso, o que tem pedindo de chegar ao teu sonho? Bom, aí existe o grande medo, né? Que muita gente tem. Pô, mas e se eu postar e ninguém responder? Ou se ninguém perguntar nada? Ninguém sabe quem perguntou, então você vai fazendo as suas perguntas. Até chegar um momento em que vai efetivamente haver um engajamento. Até chegar um momento que vai haver um engajamento real. Mas até lá, você já vai orientando o teu público. Eu fazia esse curso de Instagram presencial, que eu preciso voltar a fazer, né? Eu fazia esse curso de Instagram presencial e eu lembro que eu fiquei meio assim, na dúvida de algumas coisas que eu poderia perguntar, que eu não poderia fazer. Tinha um monte de gente me fazendo pergunta. E aí eu falei assim, gente, eu vou botar a caixinha de pergunta. E, de repente, uma menina pegou e falou assim, professora, eu queria saber se ainda tem vaga. E tinha uma vaga. E a caixinha de pergunta me fez vender o último que faltava. Então, assim, o que você pode postar? Como eu falei, boletim informativo, comentários, entrevistas. Muitas vezes eu faço entrevistas na Rádio Justiça. É muito legal você integrar comissões do OAB, o que te dá visibilidade, e você acaba tendo oportunidade de palestras. É aquilo. Só é lembrado quem é visto. Então, quanto mais você puder ser visto, é melhor para você. Então, a minha dica para vocês, na aula de hoje, para a gente finalizar aí, que já passamos até 1h10 já, minha dica essencial para você. Leva essa frase com você. Só é lembrado quem é visto. Faça ser visto. Ah, você tem vergonha, você não sabe. Olha só, eu já levei, às vezes, um dia inteiro para gravar um vídeo. Pensa que eu também não tenho vergonha? Eu tenho. Mas é aquilo. Se você não mostrar para todo mundo o que você faz, é complicado, né? Para as pessoas saberem da tua competência. Ah, eu comecei do zero, eu estou começando agora. Mas um dia todo mundo começou, né? Então, pensa nisso. E começa a produzir conteúdo. Lá na minha bio, como eu falei, é um presente para vocês. Tem 2 e-books que eu deixei para vocês pegarem. Só, nunca te pedi nada. Vai lá, pode pegar o e-book. Um é de golpes virtuais, como eu falei, e o outro é um e-book gratuito de redes sociais para advogados, estratégias de sucesso para os advogados nas redes sociais, tá? Esse material eu vou disponibilizar para você e vou mandar para a Raquel, para a Thaís ou para a Raquel, não sei para qual das duas eu mando, e aí vocês disponibilizam para eles, tá bom? Mais uma vez, brigadíssima, Raquel, pela confiança. Obrigada a vocês que ficaram aqui até agora. Passei um pouquinho, mas acho que está valendo. E vocês sabem que pode contar comigo. Qualquer coisa, só seguir lá no Instagram, manda um direct, que eu te respondo todo mundo, tá bom? Cláudia, obrigada.